vamos agora dar início à resolução do segundo grupo do Exame de Biologia e Geologia de 2019, primeira fase. Neste segundo grupo, e como em todos os outros grupos, começamos com um texto e, neste caso, trata-se de um grupo de Biologia. Portanto, temos um estudo realizado que nos é apresentado neste texto, que vai ser referente à importância da polinização animal, onde nos são também apresentados os diferentes problemas que têm levado a um declínio de importantes agentes polinizadores, por exemplo, a perda de habitats, os usos de pesticidas, as alterações climáticas, as doenças e, portanto, os cientistas resolveram dar início a este estudo, onde foram analisados os efeitos destes fatores na polinização, destes dois fatores. A disponibilidade de habitats seminaturais, que são aqui definidos como as plantas herbáceas não cultivadas e a floresta, e a visita de duas espécies de abelhas. As abelhas que são aqui os importantes agentes de polinização, as apis mellifera e as bombos terrestres. E para tal, este estudo teve início com base em duas hipóteses. A primeira hipótese diz-nos que o número de grãos de pólen depositados nas flores de abóbora está diretamente relacionado com o número de visitas destas duas espécies de abelhas. E a segunda hipótese diz-nos que o número de visitas destas abelhas será mais elevado em campos adjacentes a habitats seminaturais, portanto rodeados por habitats seminaturais, do que em campos adjacentes a outros campos de cultura. Como veem, eu sublinhei logo os pontos mais importantes para conseguir interpretar este estudo. Foi-nos então apresentados os métodos e as condições e, por fim, os resultados neste pequeno parágrafo, assim como nesta figura 2, onde nos são apresentados 4 gráficos. Bem, à medida que vamos resolvendo os exercícios, vamos analisando tanto os dados do texto como os dados da figura 2. Vamos então começar com a resolução da primeira questão. As afirmações seguintes dizem respeito à interpretação dos dados apresentados na figura 2. Vamos ler as diferentes afirmações. 1. O número de grãos de pólen depositados diminui com o aumento da percentagem de campo de cultivo num raio de 1 km. 2. Um aumento de 10% de campo de cultivo num raio de 1 km aumenta o número de visitas de bombos terrestres. E 3. Se houver 10% de habitats seminaturais, o número de grãos de pólen depositados é maior do que se essa percentagem for de 50%. E depois temos então as diferentes opções que conjugam, portanto, algumas das alíneas sendo verdadeiras e outras ou outra falsa. Vamos então começar a analisar cada uma das diferentes alíneas. Vamos começar com a primeira alínea. Já sabíamos que todas as alíneas faziam referência à figura 2, portanto tínhamos de selecionar qual dos 4 gráficos da figura era o mais indicado para conseguirmos testar a veracidade das alíneas. Então a primeira diz-nos assim: o número de grãos de pólen, tal como já li, depositados diminui com o aumento da percentagem de campo de cultivo num raio de 1 km. Teríamos de selecionar o gráfico D para interpretarmos esta alínea. Portanto, no eixo do X temos a percentagem de campo de cultivo no raio de 1 km e no eixo dos Y o número de grãos de pólen por flor feminina. E vemos que há aqui podemos delimitar aqui uma reta. Portanto, à medida que a percentagem de campo de cultivo aumenta no raio de 1 km, o número de pólen por flor feminina diminui proporcionalmente a este aumento. Portanto, esta alínea seria verdadeira. De facto, o número de grãos de pólen depositados está a diminuir com o aumento da percentagem de campo de cultivo num raio de 1 km. Podemos ver pela análise desta reta que esta afirmação é verdadeira. Vamos então à afirmação número 2. Um aumento de 10% de campo de cultivo no raio de 1 km aumenta o número de visitas de bombos terrestres. Neste caso, tínhamos que analisar o nosso gráfico C, em que temos no eixo do X a percentagem de campo de cultivo num raio de 1 km,
tal como tínhamos no anterior, mas agora no eixo dos y temos o número de visitas de bombos terrestres por flor feminina. E o que estamos a ver é, novamente, à medida que a percentagem de campo de cultivo num raio de 1 km está a aumentar, proporcionalmente está a diminuir o número, aproximadamente proporcionalmente está a diminuir o número de visitas de bombos terrestres. Portanto, neste caso, esta afirmação seria falsa porque não é um aumento, mas sim uma diminuição do número de visitas de bombos terrestres à medida que a percentagem de campo de cultivo diminui. Portanto, esta seria falsa. Vamos à última afirmação. Se houver 10% de habitats seminaturais, o número de grãos de pólen depositados é maior do que se esta percentagem for de 50%. Esta já era preciso um pouco mais de interpretação, porque requeria não só a interpretação da figura, como também do texto. Portanto, neste caso, recorreríamos novamente ao nosso gráfico D. Temos a percentagem de campo de cultivo num raio de 1 km e no eixo dos y o número de grãos de pólen por flor feminina. E o que está aqui a acontecer é que nos fala de habitats seminaturais. E o que nos diz nos nossos métodos e procedimentos era, no ponto 2, que os campos de abóbora estavam rodeados de paisagens que diferiam na quantidade relativa é aqui o ponto importante, de habitats seminaturais e de campos de cultivo, milho, trigo ou batata, num raio de 1 km. Portanto, esta quantidade relativa diz-nos o quê? Relativamente aos habitats naturais e aos campos de cultivo. Diz-nos que, por exemplo, se existem 50% de habitats seminaturais, existem outros 50% de campos de cultivo. Ou se existirem 10% de habitats seminaturais, existem 90% de campos de cultivo. Portanto, quantidade relativa remete-nos exatamente para esta interpretação. Então, se tivermos 10% de habitats seminaturais, tal como acabei de referir, teremos 90% de campos de cultivo. Estamos neste ponto. Se tivermos, por outro lado, 50% de habitats seminaturais, temos também 50% de campos de cultivo. Então, o que é que está a acontecer? O número de grãos de pólen, deste ponto para este, está a diminuir. Portanto, de facto, esta afirmação é incorreta, porque aqui diz-nos que está a aumentar e não está a diminuir. Resumindo, temos a primeira afirmação como sendo verdadeira, a segunda como sendo falsa e a terceira como sendo falsa. Portanto, a linha certa seria a linha A 1 é verdadeira, a 2 e a 3 são falsas. Terminamos a resolução do primeiro exercício do segundo grupo do exame de Biologia e Geologia. Vejam o próximo vídeo para a resolução do segundo exercício.